Então, voltando, a gente estava falando da revogação da medida provisória 242, aí essa foi revogada, tal. Aí veio nova medida provisória, nova tentativa, só que agora, ao invés de ter um terço, e agora volta a ter período integral. Então, não tinha essa possibilidade de voltar com um terço, e sim, se a exigência de carência era 12, tinha que ser 12. Então, não tinha isso. Então, essa medida provisória também não foi convertida em lei. Tá? Aí veio novamente outra medida provisória, agora em 2017, a medida provisória 767, e essa revogou definitivamente o parágrafo único do artigo 24 e foi convertida na Lei 13.457 de 2017. E incluiu qual artigo? O artigo 27A. O que dispõe esse artigo 27A? Ele coloca aqui, na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins de concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade, auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação, com metade dos períodos. Então, vejam, aquilo que eu acabei de falar para os senhores, que era um terço, volta aquilo que também já tinha sido tentado na medida provisória 242, a partir daí volta a ser metade. Então, alguém que tenha perdido a qualidade de segurado e que queira obter uma aposentadoria por invalidez, regra geral, a gente vai ver que tem exceções, que exigem 12 meses de carência. Para obter esse benefício, vai ter que ter o quê? Vai ter que ter metade, 6 meses de contribuição. Então, vejam, a pessoa já era segurado da Previdência Social. Aquele exemplo, estava trabalhando há 5 anos. Passou todo aquele período, 12, 24, 36, perdeu a qualidade de segurado. Agora, para poder obter um benefício previdenciário, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, regra geral, exige 12 meses, o que vai acontecer? Vai ter que ter pelo menos a metade, ou seja, 6 meses de contribuição. E para o salário-maternidade. Salário-maternidade não são todas que exigem carência. É para contribuinte, contribuinte individual, contribuinte facultativa e assegurada especial. A carência é de 10 meses. Para segurado especial, quem é assegurado especial? É aquela que trabalha na atividade rural ou pesqueira artesanal. Então, o que acontece? Elas não contribuem, mas elas têm que comprovar este período de 10 meses dessa atividade rural, tá? A segurada contribuinte individual, a segurada facultativa vai ter que comprovar o quê? O pagamento em dia. Vejam aquilo que a gente já falou anteriormente, aquelas discussões de pagou, tá atrasado, não está atrasado, aquilo vale a mesma coisa. Então, vai ter que comprovar 10 meses, tá certo? Então, essa comprovação. O que aparece de novo com essa nova legislação? O auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão não havia a previsão de carência. Como o auxílio-reclusão, ele segue a pensão por morte. Então, eram iguais nesse aspecto. A pensão por morte não exige carência, mas o auxílio-reclusão hoje exige carência, e a carência é pesada, 24 meses. Então, perdeu a qualidade de segurado, vai ter que ter o quê? Metade, 12 meses.
Vejam que para o auxílio reclusão, que todos esses benefícios nós vamos estudar especificamente. Agora nós estamos estudando uma matéria que a gente pode denominar teoria geral da Previdência, que é a questão da carência, número mínimo de contribuições para obter um benefício previdenciário. São todos que exigem carência? Não, a gente vai ver que não é tudo que exige carência. Existem benefícios que não exigem carência, existe a isenção de carência. Aqui, o dispositivo que foi alterado pela 13.457 e também uma nova redação da 13.846 de 2019. Veja, porque colocou novos prazos para, por exemplo, o auxílio reclusão, que antes não tinha, tá certo? Então, agora não é mais 1/3, como eu comecei a explanação, e sim metade. A exigência da carência agora é metade. Então, eu vou para reiniciar, para contar, eu vou exigir metade do número de contribuições, tá certo? Então, vamos ver aqui a tabelinha para a gente entender aqui. Bom, regra geral, nós temos no artigo 142 da Lei 8.213, e que eu gostaria que os senhores vissem esse 142, que aí vocês vão que a partir de 2011, a carência para aposentadoria por idade especial, tempo de contribuição, que a partir da emenda Constitucional 103, não se fala mais em aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta, mas antes da emenda ainda ela existe, e há essa distinção entre aposentadoria por idade especial e contribuição. Então, nós podemos falar em carência de 180 meses. A aposentadoria por invalidez, que hoje é o quê? A aposentadoria por incapacidade permanente, tá? É uma aposentadoria, que eu coloquei aqui, previdenciária, porque se ela for decorrente de acidente do trabalho, é uma outra história, ela vai ter isenção. Então, a carência de 2 meses. Auxílio-doença previdenciário, 12 meses. Aquilo que eu falei, a alteração, o auxílio-reclusão, 24 meses, não existia. Hoje, houve essa mudança e agora nós temos essa exigência de 24 meses. O auxílio-doença, como eu falei, regra geral, 12 meses. E isso vai estar colocado nos artigos 26, inciso... Inciso 2 da Lei de Benefícios, que é a 8.213, e o Decreto 3.048, artigo 30, inciso 3. Agora, as exceções, as isenções, aquilo que não vai exigir carência. Acidente de qualquer natureza não vai exigir carência. O que é acidente de qualquer natureza? A gente também vai estudar. É aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos, biológicos, que acarrete uma lesão ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda da redução permanente ou temporária. Para a gente falar em questão temporária, né, não se falaria em morte, que aí poderia gerar, eventualmente, uma aposentadoria da capacidade laborativa, tá? Então, é o dispositivo, é o que está disposto no artigo 30 da lei, do decreto 3.048, tá? Então, aqui nós vamos ter exceção, ou isenção da carência. Não vai se exigir carência, tá certo? Também não vai se exigir carência de doenças relacionadas ao trabalho, doenças graves especificadas no artigo 151 da Lei 8.213 e atualizadas de maneira periódica por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Previdência, que hoje não temos, é o Ministério da Economia, e isso é uma mentira porque não está sendo atualizado. Isso daí foi colocado, foi atualizado algumas vezes por decreto, há umas mudanças, mas não há essa atualização
que é colocada. Houve alguma atualização no sentido de colocar algumas doenças, né? Mas essas, vocês podem ver, por exemplo, a esclerose múltipla, que foi a última colocada. Então, aqui nós temos a última vez que teve uma portaria, mas que acabou sendo encampada pelo artigo 151. Então, vocês vão olhar na Lei 8.213, artigo 151. Eu vou ler o artigo 151 e vamos acompanhar aqui se bate. Então, até que seja elaborada a lista de doenças que está mencionada no artigo 26, inciso 2 da Lei 8.213, a concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ao segurado após filiar-se ao regime geral, que for acometido das seguintes doenças, então ele não vai ter carência. Quais são? Tuberculose ativa, tá lá. Hanseníase, tá lá. Alienação mental, tá aí. Neoplasia. Antes da neoplasia, o que foi colocado? A esclerose múltipla. Então, foi acrescentada a esclerose múltipla. A hepatopatia grave, a neoplasia maligna. Então, vejam, aí já não está a hepatopatia grave, a neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiliartrose aquilosante, nefropatia grave, que é o câncer, né? Estado avançado da doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, ou a contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada. Isso foi até acrescentado em 2015. Então, certas doenças vão sendo acrescentadas, até por própria lei, acabou não sendo obedecido essas portarias interministeriais, certo? Então, aqui, bastou comprovar. O que vai ter que ser comprovado? Essa doença não vai ter carência. Então, essa matéria não tinha legislação específica, nem na Lei Orgânica da Previdência Social, nem na consolidação das leis da Previdência Social. Então, vejam, não havia, né, essa previsão, né, correspondente, né? Enumeravam havia uma enumeração taxativa das doenças e afecções que excluíam a exigência da carência. E isso, com a Lei 8.213, foi alterado, né? O que a gente tem que prestar atenção agora com relação à Emenda Constitucional 103? A matéria carência, ela não foi alterada totalmente, mas ela foi alterada em nos conceitos. O que a gente vai ver de conceito que está na emenda? Então, esse dispositivo, artigo 26, é da emenda 103, e o decreto também que alterou, esse decreto de 2020, que veio depois da emenda constitucional 103, ele altera o dispositivo específico do decreto 3.048, tá? Então, o que a gente tem de período de carência? O que a gente tinha, né? Número mínimo de contribuições exigidas para obter um benefício previdenciário. O que vem o artigo 26 e fala? Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. Tudo bem. Consideradas as competências, então, considerado o mês cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal. Então, o que significa isso? Significa que houve mudanças nas leis trabalhistas. Os senhores sabem tudo sobre legislação trabalhista melhor do que eu. Então, o que acabou sendo alterado? Agora, eu só vou considerar, para fins de carência, o pagamento com base no mínimo, ou seja, ou salário mínimo, ou piso, né, salarial, se tiver, por exemplo, no estado de São Paulo, o piso é um pouco maior que o salário mínimo. Então, eu vou ter um desconto
da minha remuneração, essa remuneração tem que ter como base o salário mínimo. Caso contrário, por exemplo, se eu trabalho ganhando a metade do salário, eu trabalhei metade do mês, eu vou ganhar metade do salário. Vou ser descontado a contribuição social de metade, óbvio, correspondente àquela metade. Não vai valer, porque tem que ser inteiro. E o que isso a gente vai entender agora? Como que foi? Então, o limite mínimo de salário de contribuições corresponde ao piso salarial legal ou normativo da categoria ou, inexistindo este, o salário mínimo tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Então, vai ter que ter isso. Tanto é que, olha a alteração aqui também da emenda. O que a emenda coloca? Até que entre em vigor a lei. Então, enquanto não tiver lei, vai ser isso que está na emenda 103. O segurado que no somatório de remunerações auferidas no período de um mês receber remuneração inferior ao limite mensal do salário de contribuição, ele poderá complementar a sua contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Então, vamos supor, ele trabalhou metade, ele recebeu metade de um salário mínimo no mês, depois ele recebeu o salário mínimo, né? E aí ele foi receber num outro trabalho metade. Ele vai juntar essas duas metades para dar um, para considerar para fins de tudo, tanto porque para fins de contagem de tempo de serviço, como para fins de carência, porque a carência ela vai exigir o quê? O mês. Outra possibilidade, utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra. Então, vamos supor que um mês ele trabalhou ganhando 2 salários mínimos, e o outro mês ele ganhou metade do salário mínimo. Então, naquele mês que ele ganhou 2 salários mínimos, ele pode complementar o outro, entenderam? Então, ele pode fazer esse jogo para o quê? Para justamente ele ter direito à contagem de tempo, à contagem para fins de carência. Isso foi uma mudança, uma alteração que veio com a emenda 103. Ele pode também agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em contribuições mínimas. Então, ele teve tudo picadinho, então ele vai juntar para dar uma. Tá? Agora, isso os senhores aqui vão discutir no futuro, os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições que a gente acabou de ver nesses incisos, somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Ou seja, tem uma discussão de prazo, o regulamento fala de prazo, que isso tem que ser feito no prazo de 1 ano, pode ser prorrogável, mas isso daí vai ser uma discussão muito grande. Então, esse agrupamento, essa soma, você tem que fazer durante 1 ano, porque senão não vai valer. Isso daqui pode ser discutido. E aí vocês é que vão discutir isso no futuro. Vocês têm que saber que existe essa previsão legal, né, constitucional, porque foi colocada na emenda nesse sentido, tá? A aposentadoria voluntária programada, a carência de 180 contribuições, tá? Agora, o que nós tínhamos no passado, que agora mudou um pouco, né? A aposentadoria de tempo de contribuição, que era de 15 anos, tanto para homens como para mulheres, com a emenda foi alterado. Para as mulheres é 15 anos e para os homens 20 anos, salvo se filiados antes da emenda e se eles possuírem antes da emenda, os dois, né, porque o problema seria mais o homem, porque para o homem foi aumentado para 20 anos. Então, ele, antes da emenda, ter os 15 anos. Isso que está no artigo 18 da emenda constitucional 103, tá bom? E também acabou sendo atualizada essa mudança no regulamento por esse decreto 10.410, que alterou
o artigo 29, inciso 2 do decreto 3.048, tá? Então, vejam bem, isso daqui eu estou antecipando algo que vai ser melhor visualizado quando a gente estudar as aposentadorias, mas para os senhores já saberem desta questão da aposentadoria, que a exigência é de 180 contribuições. Com a emenda, isso vai ser aumentado um pouco, certo? Para aposentadorias, certo? Carência, né, que a gente viu, dos benefícios, então, redação da medida provisória, que foi convertida na lei 13.846, houve uma outra medida provisória. Então, a gente tem aqui aquilo que a gente já falou lá, recapitulando. Qual é a carência exigida hoje, né? Que já a carência é sempre a mesma. O que foi modificado foi para o auxílio reclusão, que o número é 24, foi alterado, não existia carência e hoje existe. O que manteve-se, o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez é 12, aposentadoria por idade, tempo de contribuição, aposentadoria especial, 180 contribuições e 10 contribuições mensais para os segurados, contribuinte individual, segurado facultativo e auxílio maternidade, né, no caso do auxílio maternidade, existe 10 meses de contribuição, 10 meses de carência. Então, para quem? Para a contribuinte individual, para a segurada facultativa e para a segurada especial, que na realidade a segurada especial, ela não contribui, ela vai demonstrar o quê? A sua atividade, o quê? Rural, pesqueira artesanal, tá? E aqui no parágrafo único, que já existia e que se repete, em caso de parto antecipado, no benefício do salário maternidade, o período de carência de 10 meses, né, será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Então, se o parto foi antecipado um mês, vai se exigir 9 meses de contribuição. Foi antecipado em 2 meses, 8 meses de contribuições, e assim por diante. Então, é o sentido desse dispositivo. Aqui, aquilo que a gente já viu novamente, também aqui, novamente, aqui especificado, segurada, empregada, doméstica avulsa, elas não vão ter exigência de carência, certo? Não se exige carência para a segurada empregada, para a segurada empregada doméstica e para a avulsa, não vai ter carência, tá? Enquanto que para essas outras, né, individual, a especial e a facultativa, tem 10 meses de contribuição. A pensão por morte, o salário família, o auxílio acidente decorrente de acidente do trabalho, acidente de qualquer natureza, não tem carência, certo? Auxílio doença não tem carência naqueles casos, tanto o auxílio doença como a aposentadoria por invalidez, naqueles casos, naquelas doenças que a gente viu elencadas no artigo 151 da 8.213, tá certo? E também naquelas doenças profissionais ou do trabalho. Então, essas não vai ter carência. Então, auxílio doença decorrente de, que não seria pode ter doença profissional ou acidente do trabalho, se fala em auxílio doença decorrente de acidente do trabalho, mas na realidade ele pode ser um acidente decorrente do trabalho e não uma doença propriamente dita, embora tenhamos doenças específicas do trabalho, certo? Serviço social, reabilitação, não vai ter carência. A carência do segurado especial, como eu já falei, é comprovar a atividade rural ou pesqueira artesanal, tá bom? Aqui nós já vimos em outras aulas, com relação ao segurado especial,
como que ele vai comprovar essa atividade? Contrato de arrendamento, declaração de sindicato, todos esses documentos estão elencados, como a gente já viu, na instrução normativa da Previdência Social. E aí eu tinha falado para a gente olhar com carinho o artigo 142 da 8.213. Por quê? Porque ele é uma regra de transição. Vejam, a partir de 2011 até os dias de hoje, a gente está vendo que o que é exigido de carência? Número de contribuições, 180 meses de contribuição para o quê? Para fins de aposentadorias, tá? Para fins de aposentadoria, a gente tem 180 meses. Isso antes da emenda 103. Após a emenda 103, a gente vai ter que estudar um pouco mais, tá? Então, a regra geral é 180 meses. Agora, qual que é a regra de transição? Quando saiu a Lei 8.213, em 1991, vejam, nós já tínhamos uma Constituição de 88 que colocou que não se fala mais em tempo de serviço, mas em tempo de contribuição. Então, não se poderia exigir a 180. O que houve de regra de transição? Ora, se você completa a sua idade para fins de aposentadoria por idade em 1900, vamos supor, 1996, quanto de contribuição eu vou exigir? 90 meses. Ah, eu completei em 2001 idade, 120 meses. E a mesma coisa para aquele que trabalha, é o segurado especial, que trabalha no meio rural, ou pesqueiro artesanal, que vai se aposentar e que não contribui. Ele vai ter que comprovar o quê? 2003, vamos supor que fez a idade, que completou a idade, 132 meses de atividade no meio rural ou pesqueiro artesanal. Então, essa regra do artigo 142 é uma regra de transição que se aplica para todos aqueles que quisessem se aposentar por idade ou tempo de contribuição, mas era uma regra de transição, por quê? Porque você contava a partir de 1991, tá? E muita gente tinha, mas não teria a 180 meses. Então, foi feita a regra de transição, tá certo? Então, essa é a ideia do 142, tá certo? E aí, vocês devem ter estudado contagem recíproca, que é importante. A contagem recíproca, em síntese, é você contar o tempo tanto no meio regime geral como no regime próprio. Então, eu trabalho num período, vamos supor, 10 anos no regime geral, presto um concurso e vou para o regime próprio. Eu não levo esse tempo? Levo. Então, é daí a contagem recíproca. Eu tenho que levar esse tempo para fins de contagem também no regime próprio. O contrário também. Trabalhei durante 15 anos no regime próprio e saí, peguei uma certidão e fui para o regime geral. Vou também trazer esse tempo que eu trabalhei no regime próprio para o regime geral. E isso daí vai se compensar o tempo que eu trabalhei, tanto num como no outro, regularmente. Então, antes não havia essa previsão, e a partir da emenda 20, há a previsão de contagem de tempo de serviço, tempo de contribuição. Então, daí se falar em contagem recíproca. Nunca vai se falar em contagem recíproca dentro do mesmo regime. Por exemplo, regime geral. Eu tenho a contagem do período que eu trabalhei no meio rural e depois que eu fui trabalhar na fábrica, que eu fui trabalhar numa empresa privada. Isso não é contagem recíproca. Por quê? Porque é dentro do mesmo regime geral, certo?